Fala galera, muito bom dia, estamos de volta no primeiro episódio do 5º ano do podcast Faz a Vida. Eu espero que todos tenham tido aí um ano novo, um Natal maravilhoso e que 2024 seja um ano de mudanças para você, que vocês consigam atingir o que estejam buscando, seja um resultado financeiro, um novo relacionamento, um novo trabalho, uma nova casa ou simplesmente aproveitar a vida e ser feliz. E se você é novo por aqui, já adiciona o podcast aí os seus favoritos para você poder acompanhar toda semana o conteúdo novo sobre comportamento, liderança, agilidade, inteligência emocional e muito mais. Se você preferir, também pode acompanhar o conteúdo pelas redes sociais. Eles vão estar aqui na descrição do episódio, tá? E como eu falei de objetivos, e estamos começando aí um ano novo, como é que foram as suas metas de 2023? Você conseguiu atingir? Ficaram apenas no papel? Ah, não deu tempo? Qual foi o resultado da sua balança de 2023? Eu vou tentar adivinhar aqui, tá? Você conseguiu avançar com algumas, com outras você começou, mas elas pareciam ali talvez muito difíceis e no meio do caminho apareceram outras coisas mais importantes e você precisou se dedicar a essas outras coisas. Você não acompanhou suas metas e mesmo quando acompanhava, no meio do caminho parecia que aquela energia, né, aquela vontade que você tinha no início ia diminuindo até que em algum momento ela sumiu. Se você é como a maioria das pessoas, você começou o ano planejando as metas, muitas vezes grandes, e ao longo do ano acabou procrastinando, né? Deixou mais para o final do ano ou buscou de forma consciente uma desculpa para não começar. Afinal, a gente é muito bom nisso, em criar justificativas para buscar o prazer imediato e deixar o que tem que ser feito para um outro momento, né? Aquilo ali é difícil, é cansativo, por que eu vou fazer agora? Mas por que então, mesmo consciente disso tudo, você não muda? Porque todo ano eu venho aqui no podcast e eu falo sobre metas, sobre objetivos, sobre como você planejar, como você executar, e ano após ano você não consegue evoluir, né? Não é porque você é preguiçoso ou porque falta aí vergonha na cara, não é porque você não merece e nem porque você não é competente, você sabe disso, né? A primeira razão, em geral, pela qual os seus objetivos não são alcançados é porque eles estão errados ou eles estão desalinhados com o que realmente é importante para você, com o que realmente você está procurando para a sua vida, ou o propósito por trás deles não é claro, é um propósito fraco, ou a sua meta está mal definida e acaba gerando ali uma sensação de que é algo inatingível. Eu vou falar sobre vários desses temas e ao longo dos próximos episódios, e eu vou trazendo aqui alguns exemplos para tangibilizar um pouquinho esse cenário, né, de metas e de objetivos e por que às vezes a gente não sai do meio do caminho, a gente anda um pouquinho, tem aquela energia e de repente parece que tudo para, né? Quer ver um exemplo? Eu tenho uma meta que eu quero parar de fumar. Parece uma meta clara, né? Mas de certa forma não é, ela não tem emoção. Nessa meta não tem clareza. Quando é que você vai parar de fumar? Por que você quer parar de fumar? Isso não ficou claro, né? E quando você estiver lá pronto para pegar o cigarro, só aquele ali no meio dos amigos e quase um evento social, né? Será que você vai pensar, nossa, vou descumprir minha meta de parar de fumar? Isso vai realmente te impedir? É claro que não, né? Não tem força essa meta. Agora pensa, por que você quer parar de fumar? Ah, para ter mais saúde. Em geral, essa é a resposta, né? Beleza, melhor, mas isso também não gera emoção. Por que você quer ter mais saúde? Ah, para viver mais. Ok, tá melhorando, mas ainda assim não gera nenhuma emoção. E por que você quer viver mais? Ah, para viajar, para passar mais tempo com a minha família, com os meus filhos, com os meus netos. Opa, a gente está começando a chegar onde eu queria. Aqui você começa sim a mergulhar nas emoções e no seu propósito que começa a ficar um pouco mais forte. Que tal se fosse algo assim? Eu quero parar de fumar porque eu não quero passar os últimos momentos da minha vida em uma cama de hospital, sem poder ver meus netos, sem poder ver meus filhos, sem poder viajar, correr, brincar com eles, refém dos aparelhos que vão me permitir ali apenas sobreviver enquanto os meus pulmões, dia após dia, estão cada vez mais fracos. Você sentiu alguma emoção com essa frase? Você acha que na hora de pegar um cigarrinho para fumar, só aquele da socialização, e você pensar que você pode estar ali na cama de um hospital, sem poder ver seus filhos, seus netos, você vai ter mais ou menos força de vontade para não quebrar sua meta? Ah, Bruno, você pegou pesado aqui. Peguei. E eu vou ser bem sincero, eu tô cansado de ver pessoas fantásticas ao longo dos anos se auto-sabotando, se boicotando, se prejudicando, sem mudar a vida simplesmente porque não dói tanto. A dor é um dos maiores impulsos da mudança. Não é o único, mas é um dos maiores. É o mais forte de todos. Ela pesa na sua balança de procrastinação. Pensa em quantas vezes você procrastinou, por exemplo, em ir ao dentista, quando o seu dente estava ali incomodando, mas não estava incomodando tanto.
até que você precisou fazer um canal, até que realmente começou a doer muito. Aí você vai voltar ao dentista. Mas não era para voltar no dentista de 6 em 6 meses? Então por que você não foi antes? Simples, porque não doía tanto para você querer ir. E esse é o grande problema da procrastinação. A gente só muda quando realmente a dor está insuportável. Mas também a gente tem a mudança pelo prazer, né? Vamos ver um outro exemplo que é ótimo para mostrar como as pessoas falham porque gostam de se enganar e têm medo do próprio julgamento, né? Ah, eu quero emagrecer porque eu não quero chegar ao momento em que eu não consigo mais caminhar com a minha esposa e nem brincar com meus filhos, com meus netos, porque eu tenho ali dor nas pernas ou dor nas costas, meu corpo não é mais saudável, né? Olha, parece uma meta boa, não é? Ela gera emoção, ela tem um apelo pela dor. Mas se ela é tão boa, por que eu vejo tanta gente falhando exatamente nessa mesma meta e tendo assim essa mesma descrição, trazendo aí o seu propósito, um propósito que é muito importante? Simples, porque esse não é o real propósito pela qual aquela pessoa quer emagrecer. E a maioria das pessoas tem vergonha de admitir isso. Quando coloca ali na tomada de decisão, e aí é fácil quebrar, né? Se aquele não é o propósito, é muito mais simples. E se o propósito fosse eu quero emagrecer porque com o meu peso, quando eu namoro com a minha esposa, não é prazeroso quando eu era magro, e eu não consigo ter, por exemplo, o fôlego que eu tinha, às vezes eu suo, e às vezes eu sinto que isso prejudica a nossa relação. Ah, Bruno, mas para a pessoa tem que te amar do jeito que você é, não é? Nossa, quantas vezes eu já ouvi essa frase. E eu vou dar aqui a minha humilde opinião, ok? Amar é diferente de fazer amor. Amar é quase que um ecossistema, ele é composto do sexo, da parceria, da cumplicidade, da diversão, da energia, da química, entre outros fatores. Mas o sexo, estar junto especificamente, existem diversos estudos que comprovam que parte dele está sim relacionada a cheiros, a sabores, a atração física, a textura da pele, até mesmo a simetria facial. Então se eu dissesse que nada disso influencia, eu estaria sim desmentindo a ciência. Um outro ponto que eu deixo aqui para sua reflexão é: você se ama do jeito que você é? Porque às vezes é fácil trazer isso. Ah, a pessoa tem que me amar do jeito que eu sou. Mas você realmente se ama? Muitas vezes o parceiro ama mais você e você não é feliz do mesmo jeito. Eu já passei por um relacionamento assim. Eu sei que isso sabota em alguns momentos e acaba com o relacionamento. E é assim como acabou com o meu. Ah, Bruno, mas você falou aqui que era por prazer, mas parece que é pela dor novamente. Sim, aqui é a dor, mas também aparece um componente dessa meta, né, desse objetivo, que ajuda a resgatar ali algo que já foi vivenciado, que é o prazer de namorar com a esposa, que ele teve em algum momento da vida e ele consegue resgatar. Então, quando ele estiver ali decidindo se ele vai comer uma besteirinha ou se ele vai para academia, ele vai se lembrar do porquê ele está fazendo isso. Ele vai lembrar de momentos que ele já vivenciou de prazer com a esposa dele e daquela conexão que eles tinham, da mesma forma como eles eram felizes no passado. E isso vai ter muito mais força para ele decidir do que se ele pensar: eu estou fazendo isso porque eu quero ser saudável, porque eu quero estar com os meus filhos. Talvez isso seja muito relevante, mas não seja o mais relevante para essa pessoa. Ah, mas o meu relacionamento com o meu parceiro é ótimo, a gente se ama, não temos problema na hora de namorar, e ele aceita o meu corpo, eu aceito o corpo dele. Isso pra gente não é um problema. E aí? E aí que você não vai ter essa meta, simples assim. As metas, elas são individuais e as pessoas são singulares. Eu não estou falando aqui que todo mundo tem que ter o mesmo corpo, que todo mundo tem que ter as mesmas metas, que todo mundo tem que parar de fumar. Para cada um, isso daí vai ter relevância para a sua própria vida. A gente não tem uma regra que serve para todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que fazer isso. A gente tem que buscar o que está atrelado aos nossos propósitos, e aí sim, que sejam relevantes, que estejam alinhados com o que a gente realmente está buscando. Caso contrário, você vai desistir, e aí em 2025 você vai estar ouvindo mais uma vez esse episódio falando sobre metas, objetivos e propósito. Então, recapitulando, o primeiro ponto para que você consiga ter metas e objetivos bem definidos é ter um propósito forte, emocional, detalhado, relevante e, claro, para que você efetivamente pense sobre ele na hora que você estiver a ponto de deixar a sua meta ser quebrada, na hora que você quiser puxar o cigarro ali, ou deixar de ir à academia, ou comer alguma coisa, ou até mesmo parar de estudar. Tem N objetivos que vocês podem ter, mas na hora de decidir se você vai quebrar ou não, se você vai deixar passar aquela vontade e realmente ficar dedicado, se tiver uma emoção, com certeza você vai se sentir mais forte. E se você não se emocionou com o seu propósito, é porque a sua meta não é forte o suficiente. Não tem problema também, pode ser que seja só um desejo, um desafio. Isso também acontece, a gente tem desejos e desafios que a gente coloca no nosso ano, na nossa vida, e tem zero problema nisso, desde que depois você não se cobre
por não atender o seu desejo ou o seu desafio. Eu tenho desejo de aprender uma nova língua. Mas isso daí é para propósito de vida, é alguma coisa que vai para o seu trabalho? Não, eu quero aprender porque para mim é um desafio. Ok, e se você não aprender? Se eu não aprender, tudo bem, ninguém vai morrer, eu estou tranquilo em relação a isso. Então, ótimo. Nem tudo na vida vai estar atrelado ao propósito. E a gente não precisa se encher de metas, se encher de objetivos, porque isso vai dividir o seu tempo e o seu foco. Então, ter um já seria o suficiente, desde que seja aquele propósito, aquele objetivo, aquela meta do ano, tá bom? Eu achei que esse episódio ia ser curto, mas eu já vi que ele vai virar uma série, porque eu só fechei o primeiro ponto, que é a questão do propósito forte alinhado à sua meta. Então, a gente vai ter muito mais conteúdo nos próximos episódios. Se você gostou, compartilhe esse episódio, deixa o seu review, não deixa para depois, faça agora, porque às vezes o depois é nunca, né? Já são mais de 170 episódios disponíveis que podem ajudar muitas pessoas a saírem da procrastinação, melhorar o seu dia a dia. E esse é o meu propósito, mas para isso acontecer, eu também preciso que você seja um multiplicador desse conhecimento. E esse é o momento de você fazer isso aqui por mim, tá bom? Eu te vejo segunda que vem. Um abraço, um ótimo 2024 e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.